o que é estresse? Então, o estresse para nós é qualquer coisa que faça reduzir a produtividade da nossa lavoura. Qualquer fator que promova uma redução de produtividade, né, ele é considerado um estresse. Então, imagine que quando você coloca uma semente no solo, né, e ela inicia, né, o processo da germinação, né, depois, obviamente, a instalação da lavoura, né, desenvolvimento vegetativo, desenvolvimento reprodutivo, até fechar enchimento de grão, né, de grãos, imagine, né, quantas possibilidades nós temos de ter intercorrências de diversas ordens para reduzir a produtividade. Né? Então, hoje, a gente olha assim, pegar no caso da soja, né? De todo o potencial produtivo que se tem na soja, a gente, na média, né, nós temos de 25% a 30% é o que a gente colhe, os outros, o restante, o estresse tira. Não é? Então, que tipos de estresses que nós temos nas nossas lavouras, né? Então, nós dividimos em duas categorias, né? Os estresses que nós chamamos abióticos e os estresses bióticos, né? Estresses bióticos. Bióticos, né, são todos aqueles que envolvem, obviamente, alguma atividade biológica, então, uma praga, uma doença, né, uma daninha, né, que vão promover uma competição com a planta e, obviamente, né, vão ter interferência na produtividade. Mas a vantagem é que esses estresses a gente tem condições de fazer um controle mais preciso deles, porque nós sabemos que eles vão acontecer e, se acontecerem, que nós temos aí todas as tecnologias para a gente trabalhar. E tem uma outra categoria que nós chamamos de estresses abióticos, né? Então, e esses estão muito relacionados, por exemplo, a algumas questões de solo e clima, né? Então, por exemplo, o excesso de temperatura, que é algo que nós estamos passando exatamente nesse momento, né? Situações de temperaturas mais baixas, situações de estresse hídrico, ou seja, falta de chuva, que também nós estamos passando nesse momento, né? Ou falta de chuva, excesso de luminosidade, falta de luminosidade, né? Salinidade de solo, ou um problema nutricional, né, que você não corrigiu. Então, nós temos uma série de componentes aí para a gente trabalhar. E esses estresses abióticos, assim como os bióticos, eles não vêm separadinhos assim, né? Então, vamos pegar um exemplo. Tá tudo bonitinho, né? Não vem didaticamente, como eu estou colocando aqui, né? Eles acontecem, às vezes, nós temos vários estresses ao mesmo tempo. Então, vamos pegar, assim, nesse momento que a gente está sofrendo muito com as ondas de altas temperaturas. Então, veja, nós temos altas temperaturas, normalmente associadas com excesso de luminosidade e com falta de chuva. Então, nós temos aqui simultaneamente 3 tipos de estresses afetando a lavoura. Então, veja que não é uma tarefa simples a gente manejar tudo isso, né? Tá certo? Então, toda vez, eu sempre falo assim, né? O que mais varia durante um período de tempo na lavoura, né? Principalmente pensando em vista de solo, é a umidade, por exemplo. Então, se eu tenho um excesso de umidade, normalmente, o que acontece? Eu tenho estresse de oxigênio na lavoura, né? Então, é o seguinte, o estresse de oxigênio com excesso de umidade normalmente está associado com menos luz, né? Então, sabe? A gente precisa compreender que isso tudo está acontecendo. Então, isso afeta o metabolismo da planta, né? Isso vai ter uma interferência bastante grande. Então, a gente precisa, primeiro, e aí é uma questão didática. Então, a primeira coisa é a seguinte: todos nós vamos fazer agricultura em solo. Então, obviamente, assim, eu preciso preparar o meu ambiente solo para proporcionar menos estresse para a lavoura. E tem uma interação, por exemplo, entre os fatores climáticos e solo. Então, vou colocar, já aproveitando aqui, né, Jota, o que a gente tem visto a campo. O que a gente tem visto a campo é o seguinte: tem várias situações em que tem produtores sofrendo muito com essa questão de falta de chuva, né, calor e, obviamente, essa condição que nós temos de excesso de temperatura e pouca chuva, e tem produtores sofrendo menos com isso. Por quê? Porque são situações de manejo diferentes. O que a gente tem visto no campo é o seguinte: as áreas que estão com mais problemas são aquelas áreas que têm sistema radicular mais superficial, normalmente alguns problemas de fertilidade não resolvidos, e levou uma planta a ter muito menos eficiência de usar o pouco de água que eu tenho no solo. Perfeito. Entendeu? Então é o seguinte, então, aí primeira coisa, bom, é lógico que aí uma situação de estresse hídrico e de altas temperaturas, nós vamos afetar todas as lavouras, vão ser afetadas, não tenho dúvida disso. A questão é a seguinte: o quanto que eu posso ganhar de, vamos dizer, o quanto que eu posso ter de controle
né, desse sistema, do sistema de manejo para reduzir o impacto do clima na lavoura. Né? Estresse vai acontecer, nós vamos ter que aprender a manejar. E tem um filósofo aí, você conhece ele muito bem, que diz o seguinte, né, que todo sujeito estressado morre mais cedo. Né? Entendeu? Então, isso é uma coisa que é o seguinte, né? E com a planta não vai ser diferente. Não vai ser diferente, né? E assim ela vai morrer mais cedo, e isso nós estamos vendo esse ano. As lavouras tiveram encurtamento de ciclo. Comparado com o ano passado, a soja alongou o ciclo, por quê? Porque nós tivemos uma condição climática totalmente diferente desse ano. Isso é muito didático. Então, esse ano, nós temos uma lavoura que fez o quê? Bom, ela encurtou o ciclo, porque ela vai precisar, né, preservar os filhos ali, né? Então, ela encurtou o ciclo, né? E o que vai acontecer? Nós vamos ter, obviamente, uma redução de produtividade das lavouras. Então, e uma coisa interessante é o seguinte, né? Todos nós que estamos envolvidos no agro, quando uma lavoura entra em estresse, esse estresse afeta a gente também. Não é? Estresse vai afetar o empresário rural, vai afetar, obviamente, quem tem revenda, vai afetar a cooperativa, vai afetar o consultor. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender muito, porque nós precisamos de muita ciência, muito conhecimento para aprender exatamente como esses estresses afetam as plantas e como é que a gente pode usar as tecnologias para mitigar isso, porque com as mudanças climáticas que estão aí, nós não vamos fazer agricultura sem estresse. Então, nós vamos ter que aprender como manejar isso. Eu acho que esse é um grande desafio para toda a comunidade agronômica, né, para os agricultores, agrônomos, consultores, né, para os acadêmicos, para quem faz ciência, cada vez mais aprender como a gente trabalhar com isso.